1 a seguir, diz assim: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então ele tirou pelo caminho da porta do norte e fez andar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Se assente adorando a Jesus. Para fazer uma junção com este texto, eu quero deixar aqui Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Glória a Deus. Abaixa só um pouquinho para mim, deixa do jeito quando eu peguei. É porque eu sou igual o carro, que eu demoro a pegar, mas depois que pega, vai embora. Amém? Glória a Deus. Estou feliz. Confesso que há muito não participava de uma vigília assim, bem assembleiana mesmo, né? Raiz. Porque as vigílias nas Assembleias de Deus, elas são desse jeito. Uma oração e mais oração e mais oração. E já dizia as velhinhas do coque na época que eu aceitei a Jesus: quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Aleluias. Nesta noite, certamente Deus tem algo para fazer aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pregador Gabriel Bezerra, como o pastor apresentou. E para quem já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra, amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Estou muito feliz de estar aqui no Goiás. Eu amo o Goiás de coração, irmãos. Aleluias. Goiás tem as bênçãos que só no Goiás tem. Aquela galinha caipira com piqui ou com gueroba é coisa que só o goiano mesmo, né? É coisa de Deus. Aleluias. Sempre que eu viajo para o Goiás, eu falo: Jesus prepara aquela galinha caipira que só os goianos sabem fazer. E geralmente Jesus sempre prepara, é incrível isso. Mas eu amo Goiás de coração. E a melhor virtude do Goiás é que os crentes do Goiás ainda são bem fervorosos, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas não é para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui falar da Bíblia, então vamos falar da Bíblia. Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler, no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta um pouco diferente dos demais profetas. Por quê? Porque os profetas antes de Ezequiel, alguns depois, eles foram muito usados de forma profética. E as profecias que Deus deu a Ezequiel foram estas, em sua maioria, ou quase todas, em forma de visões. Ezequiel começa o seu livro dizendo que no ano tal e tal, ele teve visões de Deus. Visões estas como
a mais conhecida, que é aquela do vale de ossos secos, aonde o Senhor se revela a ele e diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele passa a responsabilidade para Deus, né? Senhor, tu o sabes. Mais uma prova do que o pastor Marcos, que nos antecedera e fora muito feliz em sua falácia, dissera aqui, né? Deus fala com Ezequiel: poderão viver esses ossos. Ezequiel certamente sabia que se Deus faz uma pergunta, se Deus o leva ali, Deus tinha poder para fazer todas as coisas, mas ele transmite a responsabilidade para Deus. Senhor, tu sabes, se tu quiser fazer, tu fazes, porque contigo está o poder, contigo está, aleluias, tudo, tu podes fazer. Já não dizia Isaías, aleluias, antes mesmo que houvesse dia, eu sou e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isso Isaías se referia a Deus. Mas Ezequiel vai ter uma visão interessante, onde Deus lhe põe um homem com um cordel na mão de medir, que creio eu que fora o anjo do Senhor que leva Ezequiel ali, ou alguém da parte de Deus naquela visão, certamente leva Ezequiel ali, e leva Ezequiel diante de um ribeiro imenso, e ele tem nas mãos um cordel de medir, e ele mede 1000 côvados, e leva Ezequiel para dentro 1000 côvados, e a Bíblia Sagrada diz que as águas dão nos artelhos, ou nos tornozelos de Ezequiel. Mas o propósito daquele varão não era que Ezequiel ficasse com as águas somente nos tornozelos. Ele queria dar uma experiência mais profunda para Ezequiel. Então ele mede mais 1000 côvados adentro, e a Bíblia diz que as águas agora dão nos joelhos. Mas o propósito de Deus era levar Ezequiel mais fundo, um pouco mais, e ele mede mais 1000 côvados, e a Bíblia diz que agora as águas dão nos lombos. Mas mesmo dando nos lombos, a Bíblia Sagrada diz que aquele varão mede mais 1000 côvados. Só que agora Ezequiel não dá, como nós possamos dizer, ele entra para dentro e agora não dá pé. As águas são profundas. Deus leva Ezequiel agora ao profundo. Louvado seja Deus. A intenção de Deus era fazer Ezequiel chegar em um lugar onde ele não sentiria mais os pés no chão. Aleluias. Ele estava no fundo, em um ambiente que agora ou ele mergulha ou ele nada para sobreviver. Aleluias. O texto que eu li para fazer junção com este texto do profeta Ezequiel é o texto de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19 a seguir, onde diz: tendo pois ousadia para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho. Deus ordena a Moisés que construa um tabernáculo, um santuário, e esse tabernáculo vai ser dividido em pelo menos 4 partes. O alpendre que estava na entrada do templo, além do alpendre estava o átrio sagrado. No átrio sagrado estava o altar de incenso e a pia de bronze, aonde o sacerdote lavava as mãos e lavava os pés. O alpendre era a parte alta na entrada do santuário. Porém, além do alpendre estava o átrio, onde tinha a pia, onde o sacerdote lavava as mãos e os pés, e tinha também o altar de incenso, onde o sacerdote queimava incenso diante do Senhor. Além do átrio sagrado, tinha o primeiro véu, e o primeiro véu dividia o átrio do lugar santo.
além do primeiro véu, estava o lugar santo. E no lugar santo tinha ali uma mesa com os pães do propósito, aonde só os sacerdotes podiam comer daqueles pães. E lá dentro do lugar santo tinha o candelabro. O candelabro é um braço de 7 lâmpadas que o sacerdote tinha que fazer com que aquelas lâmpadas continuassem dia após dia acesas. Aquelas lâmpadas não podiam ser apagadas. Então toda manhã o sacerdote vinha e repunha ali o azeite para que o candelabro permanecesse aceso. Isso foi uma ordem que Deus deu a Moisés no livro de Levítico, capítulo de número 24. Ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro e batido para o candelabro, para que a lâmpada permaneça, as lâmpadas permaneçam acesas. As lâmpadas do lugar santo não podiam se apagar. Mas além do lugar santo, tinha o quarto pavimento do santuário. O quarto pavimento do santuário, aleluias, era além do segundo véu. E o primeiro véu era um véu de espessura fina, que qualquer um podia rasgar, que qualquer um podia mover. Porém o segundo véu não, era um véu de espessura grossíssima, um tecido bem grosso, que só o brado de Cristo na cruz, em sua morte, foi capaz de rasgar este véu de alto a baixo. Mas além do segundo véu estava o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos estava ali a arca da aliança, ou a arca do concerto, que representava a presença de Deus na terra. Dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu. Dentro da arca estava um pote com uma porção de maná, para toda vez que os filhos de Israel vissem aquilo, lembrassem que se Deus foi providência no deserto, Deus seria providência novamente. Dentro da arca também estavam as tábuas da lei, escritas pelo dedo do próprio Deus. Mas para entrar ali no Santo dos Santos, não era de qualquer jeito. Para entrar no átrio sagrado, alguém tinha que se tornar um levita, aleluias, mor. Não podia ser um levita normal, era um levita mor que podia entrar ali no átrio sagrado e atuar ali. Mas para entrar no lugar santo, tinha que se tornar sacerdote. Então ele entrava, podia comer os pães do propósito e podia trocar o azeite e fazer com que as lâmpadas permanecessem acesas. Mas para entrar no Santo dos Santos, não bastava ser só da tribo de Levi, não bastava ser levita mor, não bastava ser só sacerdote. Ele tinha que ser sacerdote ou sumo sacerdote e ser escolhido. Era através de uma escolha. Eles lançavam sorte até que a sorte caía sobre alguém. Tommy Tame vai dizer que o processo para entrar no Santo dos Santos era tão terrível que os outros sacerdotes não deixavam o sacerdote que foi sorteado dormir um dia antes. Ficavam lendo a Bíblia para ele, a lei para ele, a noite todinha, para ele não pecar em sonho. Quando o sacerdote ia entrar, ele vestia uma estola sacerdotal, amarrava nessa estola algumas campainhas, amarrava nessa estola algumas romãs, e amarrava colocava as pedras do Urim, Tumim em seu pescoço, e ele então entrava com uma corda amarrada na cintura ou na perna, porque se ele entrasse lá dentro e Deus o matasse, porque se ele estivesse em pecado, Deus o fulminava lá dentro. Se ele não fosse aceito por Deus, Deus o fulminava lá dentro. É claro que não há relatos de algum sacerdote que morreu dentro do Santo dos Santos, até porque ninguém era doido de entrar no Santo dos Santos em pecado. Hoje que tem crente que canta em pecado, prega em pecado,
toca em pecado, faz a obra em pecado, sem temor de Deus nenhum. Mas naquela época, para entrar no santo dos santos, em pecado não dava. E eu já vou liberar uma palavra. Pode até pregar em pecado, pode até tocar em pecado, pode até viver em pecado, evangelizar em pecado, andar em pecado, aleluia, enganar pastor, enganar pai, enganar mãe, enganar esposo, esposa. Mas no santo dos santos ninguém entra em pecado. Também no arrebatamento da igreja ninguém sobe em pecado. Também no céu de glória ninguém vai morar lá na nova Canaã celestial em pecado. Já dizia o cantor: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Então o processo para entrar no Santo dos Santos era um processo difícil. Mas eu acho interessante, eu fiz uma junção desses dois textos. Por que, pregador? Porque Ezequiel vai entrar 1000 côvados adentro e as águas vão dar nos artelhos. Ou seja, Ezequiel vai sair da terra e entrar dentro das águas. O alpendre é a parte alta da entrada do templo, do santuário. Hoje não é só o sacerdote, hoje não é só quem é da tribo de Levi que pode entrar no Santo dos Santos. Aleluias. O escritor aos Hebreus vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Na cruz, Jesus venceu a morte. Na cruz, Jesus venceu o mundo. Na cruz, Jesus perdoou os meus e os seus pecados. Na cruz, Ele demoliu as nossas iniquidades. Na cruz, Ele venceu Satanás. Na cruz, Ele venceu os demônios. Na cruz, Ele recebeu toda a autoridade na terra e no céu. Na cruz, Ele estabeleceu, aleluia, a sua igreja na terra. Na cruz, Jesus Cristo quebrou toda maldição. Na cruz, Ele liberou salvação para a minha vida e para a tua vida, aleluia. E na cruz, Ele abriu um novo e vivo caminho, aonde não só sacerdote, não só pastor, mas todo crente ousado, basta ele ter ousadia e se santificar, que ele entra no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Mas para entrar no Santo dos Santos está condicionado a algumas coisas. Oh glória! Olha só: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu que é pela sua carne. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Aleluia. Louvado seja Deus. A intenção de Deus é que nós não fiquemos na terra. Se existe uma coisa que Deus quer fazer com o crente, é arrancar ele da terra. Aleluias. E nós vivemos um tempo moderno em que os cristãos se acostumaram com a superfície. Os cristãos estão gostando da terra. Jesus nos ensina que tem momentos que nós precisamos sair um pouco da terra, ou seja, se desligar um pouco das coisas terrenas. Hoje estamos tão presos na televisão, estamos tão presos às redes sociais, estamos tão presos às coisas da terra. Mas quando nos chamam a sair um pouco da terra, algumas pessoas acham chato esse negócio de orar, esse negócio de jejuar. Mas isso aí, irmão, não é para qualquer um não, é para quem é ousado e quer sair da terra para entrar no nível de intimidade com o céu. Glória! Aleluia!
Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus. A atmosfera do ambiente já está mudando, já está ficando diferenciada. Aleluia. O clima aqui já não é mais da terra. Eu sinto um clima do céu aqui no Goiás. Aleluia. Glória. O que acontece? Assim como o alpendre era a parte alta, assim era os primeiros 1000 côvados, porque o alpendre era o momento em que a pessoa que subia, aleluia, saía da terra, aleluia. Assim como os 1000 côvados, Ezequiel sai da terra e ele entra na água. Porém, Deus não quer que nós fiquemos somente com as águas no artelho, ou só na entrada do santuário. Porque quando Ezequiel está com as águas nos tornozelos, ele está com a maior parte do corpo ainda para o lado de fora. Quando os levitas subiam no alpendre, eles observavam dentro, porém observavam fora. Aleluia. E Deus nos chama a um nível maior, porque Deus não quer o crente dentro e fora ao mesmo tempo. Porque o que tem de crente vivendo dentro e vivendo fora, ao mesmo tempo não é brincadeira. Ao mesmo tempo que ele canta louvores, ele canta músicas depravadas. Ao mesmo tempo que ele assiste pregações, coisas concernentes ao reino de Deus, ele assiste coisas imorais, e a Bíblia diz: não porá coisas más diante dos seus olhos. Ao mesmo tempo que ele fala em línguas estranhas ou glorifica a Deus dizendo glória e aleluia, ele fala palavrão, e é cada palavrão que só o sangue de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele tem o seu comportamento, o seu temperamento dominado pelo Espírito Santo, ele é nervoso e agride a esposa, maltrata a esposa, maltrata quem está em sua volta, maltrata seus funcionários, se tem a sua empresa, se tem seu negócio. Isso são pessoas que ao mesmo tempo que estão dentro, estão fora, não conseguem largar o adultério, não conseguem largar a mentira, não conseguem largar a prostituição, não conseguem largar as coisas do mundo, estão em dubiedade. Mas foi lido aqui, e eu volto a repetir, Tiago pregava dizendo: purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, que vive uma vida dupla, vive dentro e vive fora, aleluia, não abandona de vez o pecado, não abandona de vez o mundo de horror. Deus está falando: purificai as mãos, pecadores. É hora de a gente rasgar, não, aleluia, as nossas vestes, mas rasgar os corações diante de Deus, aleluia. Deus nos chama nessa noite para ir mais além, e ele mede mais 1000 côvados, e ele entra agora para dentro, e a Bíblia diz que as águas estão nos joelhos. E é interessante essa junção, porque quando os levitas entravam agora no átrio sagrado, estava ali o altar de incenso. O que é o altar de incenso? É onde se queimava incenso. Para que servia o incenso? Para tirar o mau cheiro do templo. Servia como um sacrifício de cheiro suave diante a Deus, e também para que o sacerdote desaparecesse na fumaça, para que Deus aparecesse. Então quando a fumaça enchia o templo, aleluia, então Deus se revelava, porque o sacerdote desaparecia. E eu preciso concordar com meu amigo pastor Marcos: o problema de Deus está desaparecendo é porque o homem está tendo mais influência do que Deus.
O homem está aparecendo mais do que Deus. Estão dando mais valor ao homem do que a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu aprendi uma coisa com um amigo meu, Diego Júlio, que mora aqui próximo em Uruaçu. Ele dizia algo interessante. Ele dizia: se fizermos culto para os homens vêm. Agora, se nós fizermos culto para Deus, Deus vem, e quem gosta de Deus vem também. É hora de a gente deixar de dar destaque ao homem, dar destaque a Deus. É hora de a gente queimar incenso para que o homem desapareça e Deus se revele na terra. Amante ofácia. Davi disse que suba a minha oração perante o Senhor como incenso. Apocalipse 5 ou 4, se não me falha a memória, João vê anjos com salvas de ouro cheias de incenso, que representavam as orações dos santos. Então, quando Ezequiel entra 1000 côvados adentro, as águas dão nos joelhos. Quando os levitas entram no átrio sagrado, está ali o altar de incenso, ou seja, onde representa a oração. E o crente que não ora, ele não deve ser considerado crente, a não ser que ele tenha aceitado Jesus agora. Mas se ele quiser ser um crente autêntico, ele tem que passar a orar, porque é orando que a gente conhece Deus, é orando que a gente conversa com Deus. Quando a gente ora com Deus, a gente tem um diálogo, aleluia, a gente cria uma intimidade com Deus. E o melhor de tudo, quando a gente começa a orar, é a hora que a gente está com os joelhos para dentro, é a hora que a gente já está para dentro. Então a gente já não está mais tão vulnerável como quando a gente está só com os tornozelos na água, quando a gente está só no alpendre. Aleluia, olhar para fora é fácil. Quando a gente está só no alpendre, só as águas no tornozelo, é quando a gente aceita Jesus, quando a gente quer a Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Jesus não quer só que a gente aceite Ele, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus quer nos levar mais adentro para a gente aprender a orar, porque quando a gente aprende a orar, quando estamos com as águas nos tornozelos, estamos no alpendre, em um pulinho só, a gente está de fora de novo. Aleluia, ficamos vulneráveis. Mas quando a gente está já com os joelhos, oh glória, arabá, choriando, arabaia, séria. Se você pegar uma pessoa que está em pé e dar um empurrão nela, fácil, ela vai cair no chão. Agora tenta empurrar uma pessoa que está de joelho para você ver. Natália, você vai empurrar, ela não cai, porque ela está fortalecida. Assim é o crente. Aleluia. Eu louvo a Deus nessa vigília, porque nós viemos buscar a Deus. Já dizia o cantor: de madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Nós estamos aqui nessa madrugada, aleluia, dobramos o joelho, oramos aqui. Isso significa que nós já saímos da superfície, aleluia, já estamos no átrio sagrado. E no átrio sagrado a gente ora, e o melhor de tudo é que se, aleluia, Cristo estiver em nós e a palavra de Deus também em nós, e a gente estiver na palavra de Deus, tudo que a gente pedir em oração, nós crendo, nós receberemos. A oração, ela tem poder para perdoar pecado. Se tiver alguém enfermo na igreja, através da oração a cura vem. A oração move o céu, a oração move a terra. A oração, ela é a chave do céu. Quando a igreja faz contínua oração por alguém, coisas sobrenaturais acontecem. E no átrio sagrado tinha a pia, onde o sacerdote lavava as mãos e os pés. A oração é uma forma de nos lavar. Só existe uma coisa que nos faz nos sentir tão puros do que a oração. O que é? O dia do batismo nas águas. É o dia que a gente sai flutuando, sabe, livre de toda a culpa que nós tínhamos.
de todo o pecado. Mas aí depois a gente percebe que a gente continua sendo miseráveis pecadores. A gente volta a errar, volta a pecar depois das águas do batismo. Mas o que a gente faz? Vai para o joelho. E quando a gente ora 1 hora, meia hora, oh glória, a gente sai dali com a alma limpa, purificado. Aleluia. É por isso que muita gente não quer orar, porque não quer ser purificado. Acostumou-se com o pecado. Crente que ora não consegue ser um crente sensual. Crente que ora não consegue ser um crente mentiroso. Crente que ora não consegue ser uma moça namoradora que parece uma bola de basquete, passa na mão de todo mundo. Aleluias. Crente que ora não consegue ser um rapaz que sai por aí pegando um em outra. Crente que ora, ele tem desejo de santidade, porque quando eu oro eu me limpo, quando eu oro eu me lavo, quando eu oro eu exponho minhas fraquezas diante de Deus. Aleluia. Nós não oramos porque somos super crentes, não. Nós oramos porque somos dependentes. Quando nós dobramos o joelho, aleluia, nós olhamos para o céu e dizemos: Deus me perdoa, Deus olha a minha fraqueza, Deus olha a minha tentação, Deus olha a minha vontade de errar. Aí o Espírito Santo vem, nos abraça e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Cadê os crentes que querem ir, aleluia, entrar no átrio, entrar com as águas nos joelhos? Adore a Deus. Só que ainda assim, como eu disse, alpendre, águas nos artelhos, quando a gente aceitou a Jesus. Átrio sagrado, onde está o altar de incenso. Águas no joelho, é quando a gente aprende a orar. E a oração do justo, ela surte muito em seus efeitos. Oh glória, amandori calachuri andará. Se cair alguém enfermo na sua casa a partir de hoje, que alguém for disser: vamos chamar o SAMU, vamos levar para o hospital, você vai dizer: calma aí, deixa eu orar primeiro. Se eu orar e não acontecer nada, aí é a segunda opção. Mas Deus vai te usar na cura através da oração. Deus vai te usar na fé através da oração. Deus vai te usar para edificar a si mesmo através da oração. Deus vai te usar para abençoar teu lar através da oração. Deus vai usar alguém aqui para salvar teu marido através da oração. Deus vai avivar esta igreja através da oração. Mas Deus ainda quer mais nessa vigília para a gente. A Bíblia diz que Ele mede mais 1000 côvados. E agora as águas dão nos lombos. Quando eles saíam do átrio, agora sendo sacerdotes, entravam ali no lugar santo, eles tinham ali agora os pães do propósito para se alimentar. E quando eu falo de pão, eu falo de alimento para as nossas almas. Você já viu um mendigo? Ele vê uma casca de banana, ele pega no chão e come. Vai na lata de lixo, pega resto de comida e come. Por que ele come tais porcarias? É porque ele quer? Não. É porque ele está com muita fome. Assim é um ser humano. Você acha que ele vai para macumba porque ele quer? Você acha que ele vai para umbanda? Que banda? Espiritismo porque ele quer? Você acha que ele vai encher a cara de cachaça, ficar morto de bêbado? Filme alguém no auge da embriaguez e mostre para ele no outro dia. Ele vai ficar morrendo de vergonha dele mesmo. Mas por que ele bebe? Por que ele usa droga? Olha os jovens que se envolvem no crack, daqui a pouco estão roubando as coisas de casa, vão parar nas cracolândias, viram mendigo na rua.
por causa da droga, filhos de pessoas que têm condições financeiras viram mendigos através da... Mas por que eles vão consumir essas drogas se lhes fazem tanto mal? É porque a alma do ser humano, ela sente fome, ela precisa se alimentar. É por isso que Jesus dizia: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Jesus dizia, aleluia: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e a água que eu te der, se tu beber, não tornará mais a ter sede. Jesus disse: quem quiser beba de graça a água da vida. Louvado seja Deus. Jesus é o alimento que nós precisamos. É por isso que Ele não quer que a gente fique só no átrio, ou com as águas só no tornozelo. Ele não quer que a gente fique com as águas só no joelho. Ele quer nos levar no lugar santo e alimentar a nossa alma. Aí nós vamos entender que melhor do que maconha é a presença de Deus, melhor do que droga é a presença de Deus, melhor do que noite em forró é noite na vigília, melhor do que alabarash. Oh, aleluia. Nesta noite tem alimento para as nossas almas. Nós iremos sair daqui saciados. O mundo não vai ter mais tanta graça depois dessa vigília. Por quê? Porque nós sairemos daqui com a nossa alma saciada do pão da vida, do alimento do céu. Só quem já está no ambiente de lugar santo, levante a mão e dá glória a Deus. Mas como eu disse, nesta medida, há mais 1000 côvados adentro e as águas dão nos lombos. Lá no lugar santo não tem só os pães do propósito na mesa. Não. Não tem só o alimento. Tem lá o candelabro, o braço de 7 lâmpadas. Que João, quando vai no céu, em visão, ele vê 7 tochas de fogo que representam os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Quando eu falo de águas nos lombos, eu falo de revestimento de poder. Eu falo de batismo no Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos: vós sereis batizados não muito depois desses dias, e vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia e até os confins da terra. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o qual estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está escrito: não entristeçais o Espírito Santo, o qual estamos selados para o dia da redenção. Em uma reclamação de Josué, Moisés fala: Josué, tu está com ciúme? Quem dera que todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo encontra os 12 varões em Éfeso, olha para eles e diz: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram. Eles disseram: nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Em que vocês são batizados? No batismo de João, nas águas. Aleluia. Aí Paulo manda eles dobrar o joelho, impõe as mãos, e a Bíblia diz que eles são batizados com o Espírito Santo e falam línguas e profetizam. A Bíblia diz que Pedro tem uma visão extraordinária, e Deus diz a ele: não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Quando ele chega para pregar ao gentio na casa de Cornélio, estando ainda Pedro pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles foram batizados, começaram a falar outras línguas e profetizar. Estão querendo apagar as lâmpadas, ou seja, apagar o Espírito. As lâmpadas ali, o braço de 7 lâmpadas, o candelabro aceso, trata-se do Espírito Santo aceso. Na igreja já tem alguns engraçadinhos por aí
dizendo que o Espírito Santo não opera mais, que ele não está mais em ascensão, que não existe batismo com o Espírito Santo e que os dons do mesmo cessaram. Mas isso é mentira do diabo. Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, ainda batiza com o Espírito Santo. E nós estamos confiantemente na presença e esperando a promessa que ele disse que vem para arrebatar a igreja. Os 9 dons, que não só são 9, porque os dons de curar estão no plural, e os dons de maravilha também estão no plural. Então não são só 9, mas classificamos como 9. Os dons de locução, ou seja, os dons que Deus nos agracia pela voz, que é o dom de línguas, o dom de profecia, louvado seja Deus, e o dom de interpretar as línguas, eles estão em evidência. Os dons de poder, assim classificados, são mais 3. É o dom da fé, é os dons de curar e os dons de maravilha, que são através do poder de Deus. E os 3 últimos dons são os dons de revelação, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência e o dom de discernir espírito. Alguém disse por aí em uma rede social que os dons cessaram. Só se for na igreja que você congrega, que a lâmpada já se apagou e não tem o Espírito. Por que você afirma isso? Porque meu irmão levou 2 tiros, ficou 1 mês em coma, saiu do coma, saiu do hospital, ficou 11 meses em uma cadeira de roda, e o diagnóstico do médico era que meu irmão não comia pela boca mais nunca, ele se alimentava através de uma sonda. Louvado seja Deus. E o médico também diagnosticou o meu irmão, dizendo que nunca mais ele caminharia. Mas eu não sei, aleluia, outras igrejas, não estou fazendo aqui propaganda de placa de igreja, porque placa de igreja não salva. Mas a Assembleia de Deus, aonde eu estou pregando hoje, ainda tem a atuação dos dons do Espírito. Tinha uma Assembleia de Deus do lado da minha casa. Minha mãe levou meu irmão para o culto, o pastor orou e meu irmão levantou da cadeira de roda. Eu já vi um menino que era mudo falar. Eu já vi 4 pessoas levantar da cadeira de roda na minha frente. Eu já vi mais de 30 pessoas serem curadas na minha frente, enquanto o saudoso pastor David Martins Miranda, da Deus e Amor, orava através de rádio em São Paulo, e nós estávamos na concentração em Brasília. Então não venha para cá dizer que os dons cessaram, porque os dons não cessaram. Pode ter acontecido que esfriou um pouquinho, mas nessa madrugada ele vai reacender as lâmpadas. O sumo sacerdote está presente, vai voltar a encher crente do Espírito. Só quem quer ser cheio da amante é pra vachuia. É minacala churia, elebra provoto que fácia, urabacala provodorebache, mentrio pam, uiebaia suria, elebra canchorebaia, urabaca, a lâmpada já está acesa. Oh glória, aleluia, oh glória, o clima já é de lugar santo, o clima já é de lugar santo, o clima já é espiritual. Jesus está acendendo, 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 acendendo. A chama pentecostal não vai apagar. Seja cheio.
Glória, glória. Eu já volto a pregar, mas há uma graça, há uma essência. Quem não é batizado no Espírito Santo, aleluia, que a virtude do Espírito Santo desça sobre ti e tu comece a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo conceda que você fale agora. Quem não é batizado, seja batizado. Quem já é, seja renovado agora. Quem nunca mais teve visão, volte a ter visão. Quem nunca mais profetizou, volte a profetizar. Quem nunca mais falou língua, volte a falar. Quem nunca mais sentiu a presença, seja cheio agora. Agora, 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 agora. As águas de Deus já estão dando nos meus lombos. Eu sinto, eu estou arrupiando até minha sobrancelha. E o que é isso, pregador? É a glória de Deus que desce. Glória. É ótimo aceitar a Jesus. É ótimo aprender a orar. É ótimo ser revestido de poder. Mas ainda assim Deus tem mais para nós. Teve gente que morreu trabalhando no santuário, no lugar santo, e nunca viu o que tinha dentro do Santo dos Santos. Ezequiel é levado ao fundo agora. Quando a gente está no raso, a gente costuma ver às vezes o chão, algumas plantinhas na água. Quando a gente está no raso, a gente costuma ver peixinhos pequenos, não é verdade? Piabas, lambari. A gente vê quando a gente está no raso. De vez em quando a gente vê um piau, um cascudinho. Mas peixes grandões, só se a gente ir para o fundo. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que Deus quer te mostrar aquilo que pessoas normais não veem. Oh, glória! Lá dentro do Santo dos Santos, teve gente que nunca pôde entrar ali, que morreu sonhando em entrar ali. Mas hoje, se a gente tiver ousadia, tendo o coração limpo de toda má fé, com o corpo limpo, lavado em água limpa, como diz a Bíblia, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, aleluia. Quando Ezequiel vai profundo, agora ele tem que nadar. Eu particularmente, eu gosto de água, eu gosto de pescar, e eu gosto, uma das coisas que eu gosto também é de mergulhar. E a prática do mergulho, ela é interessante, porque quanto mais você desce, pastor Marco, mais há uma pressão no ouvido, a cabeça começa a doer. É interessante, a pressão é muita. Porém, lá no fundo, quando você mergulha com óculos de mergulho, você começa a ver, aleluia, lá no fundo, umas pedrinhas, que com a junção da água, a luz do sol, elas fazem algo lindo. Quando alguém mergulha nas profundezas do mar, eles vê aqueles corais maravilhosos. Porém, para mergulhar no fundo, a pressão é maior. É por isso que muita gente não quer ir para o fundo. Porque quando a gente vai para o fundo,
a pressão aumenta, a perseguição aumenta, as dores de cabeça aumentam. E vamos ser sinceros, os crentes modernos não querem mais passar desertos. Os crentes modernos não aprenderam a ser provados. Se hoje um pastor for provar um obreiro, igual os pastores de antigamente provavam, o obreiro desvia na mesma hora, pede a carta para sair na mesma hora. Antigamente Deus pegava o cabra doido para ser consagrado a evangelista, o pastor chamava ele e falava: tu vai pregar no congresso geral esse ano, se prepare, porque tu vai ser um ministrante. 6 meses, 8 meses atrás, o pastor falava isso a ele, ficava empolgado, doido para pregar no congresso geral da igreja, estudava e jejuava 8 meses, 6 meses lendo a Bíblia, chegava com a palavra, ansioso, doido para pregar. Na hora de passar para a mensagem, o pastor olhava e dizia: fulano de tal que ia pregar, mas eu decidi pregar hoje. E o cara se preparou 8 meses, 6 meses. Se o pastor olhasse e ele ficasse indignado, fosse reclamar com o pastor depois do culto: como assim você faz eu me preparar, e agora você pega e prega no meu lugar? Você está achando que eu sou moleque? Você está achando que eu sou menino? Me dá minha carta, eu vou sair da igreja. O pastor dizia: pois bem. O irmão foi reprovado na prova para ser consagrado. Pensa um pastor fazer isso hoje. O pastor mandava o obreiro ir pintar a igreja. Isso, pastores, presidentes me contavam. Mandava o obreiro ir pintar a igreja. O obreiro pintando, ele chegava lá e virava a tinta em cima do obreiro, virava as costas e saía. Falava para o obreiro: olha, obreiro, eu quero me encontrar com você 3 horas da manhã em tal lugar, esteja lá, tá? O obreiro chegava lá, ligava para o pastor: pastor, estou aqui, cadê o senhor? Estou dormindo. Olha, mas tu mandou vir aqui? Para quê? Nada não, pode voltar para casa. O obreiro ficasse nervosinho. Esse pastor está de brincadeira. Era reprovado. Mas a geração hoje é tão mimimi, que pede carta por causa de fofoca, que sai da igreja porque o pastor não está se dando bem com ele, porque o pastor olhou de cara feia para ele, ou não foi nem o pastor, foi um irmão da igreja. Não vou cantar no conjunto das irmãs esse ano, porque o uniforme que eu escolhi era lindo, mas não aceitaram, pegaram agora esse uniforme, não quero. É uma geração mimimi, uma geração que qualquer coisa, vou largar a Jesus, uma geração que não suporta a verdade pregada, não suporta a pregação da sã doutrina, que quer sair da igreja. E dizem eles: hoje esses povos só sabem julgar, tudo deles é julgar gente, não é julgar. Entenda, teve gente que perdeu a cabeça, mas não negou a fé. Teve gente que foi queimado na fogueira, mas não negou a fé. Teve mãe que viu filho ser devorado por um leão na arena em Roma e não negou a fé. Aí você quer negar a fé porque alguém pregou duro, porque alguém pregou contra a sua indecência, porque alguém olhou para você de cara feia, porque alguém te corrigiu. É hora de suportar pressão. Eu fico olhando, os crentes de hoje estão igual o que vive no mundo hoje. Hoje criaram uma palavra aí, bullying, que ninguém pode fazer bullying com ninguém, que se alguém vai ficar depressivo, opressivo. Uma geração mimimi. Fico olhando, na época que eu estudava, irmão, eles me chamavam de gênio da garrafa de Coca-Cola. Me chamavam de sombra. Você acha que eu ia para casa oprimido com isso? Me chamavam de narigudo, tucano. Você acha que eu ficava oprimido com isso? Eu olhava para eles e procurava um apelido neles também, porque a nossa geração aprendeu a se defender.
Mas a geração de hoje, ela não sabe se defender. É uma geração que não suporta pressão. É por isso que não tem profundidade no Evangelho. É por isso que não tem profundidade com Deus. Por quê? Porque não quer mergulhar, porque a pressão é muita. É hora de suportar a pressão. É hora de parar de ser crente mimimi. É hora de olhar e dizer: o sangue pode dar na canela, mas eu não abandono a fé. É hora pode falar de mim, eu vou continuar pregando o Evangelho. Pode se levantar contra mim, eu vou continuar com a minha fé. Pode acontecer o que for, eu vou permanecer. A gente tem que parar de ser moderninho. O problema é essa geração coaching, que diz que você é a fraqueza de Deus, que diz que você tem que ser feliz, que você não pode chorar, que você não pode passar. Sai para lá com essa mensagem. Essa mensagem não é de Cristo. A mensagem de Cristo era: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Essa era a mensagem de Cristo. Glória. Se não suportarmos pressão, não veremos aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração. Deus quer nos levar ao profundo. Deus quer firmar os nossos pés, aleluia, na presença dEle. Alabracante oremiandarabaia. Deus quer nos levar no santo dos santos. Deus quer nos levar além do segundo véu. Deus quer nos levar a ter uma experiência sobrenatural com Deus. E se nós não estivermos dispostos a suportar a pressão, não vamos, né? Já dizia o cantor: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Oramacante, oremiandarabá. A tribulação, ela produz perseverança. Eu sei que é ruim alguém dizer que tu fez o que tu não fez. Eu sei que é ruim alguém dizer que te viu aonde você não estava. Eu sei que é ruim alguém do nada virar as costas para você. Alguém que você ama, alguém que você ajudou, alguém que você estendeu a mão, fala mal de você. Eu sei que é ruim a gente enfrentar até mesmo algumas enfermidades de vez em quando. Há 6 meses, 8 meses atrás, eu tive Covid, fiquei 10 dias de cama. Eu pensei que eu ia partir para a glória. Eu sei que é ruim passar por enfermidade, mas passamos. Eu sei que é ruim a dor de ver meu irmão levar 2 tiros. Os rapazes estão lá como se nada tivesse acontecido. Eu sei que é ruim você ser traído por alguém. Eu sei que é ruim você sofrer porque você ama alguém e esse alguém te apunhala pelas costas. Mas tudo isso é uma pressão que a gente enfrenta, aleluias. Mas não é para a gente desviar, não. Nós temos que chegar em um padrão de olhar e dizer: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, aleluia, nem o presente, nem o porvir, nada, vezes nada, nos separará do amor de Deus. É isso que Deus quer. Está na hora de a gente, aleluia, suportar a pressão. Deus quer nos levar ao átrio, ao lugar santo, ao santo dos santos. Talvez você já se questionou a Deus: Deus, por que tu permitiu eu passar por isso? Por que tu permitiu eu passar por aquilo? A resposta chegou hoje. Deus permitiu, porque se tu suportar essa pressão, Ele vai te revelar o céu pelo lado de dentro. E quem entra no santo dos santos, irmão, oh glória, não há ministério que não destrave quando você consegue entrar no santo dos santos. Por quê? Porque lá estava a vara de Arão que floresceu. Deus falou para Moisés: mande Arão e os demais que estão aí dizendo que é nepotismo, dizendo que eu não chamei Arão, enterrar as suas varas. E a vara que florescer vai ter a certeza
que eu chamei para o santo ministério. E a vara de Arão floresce. Esta vara está ali. Quando você alcança um nível de santo dos santos, você vai ser um pregador bem-sucedido. Você vai ser um cantor bem-sucedido, um pastor bem-sucedido, um líder, um tocador, alguma coisa bem-sucedido. Por quê? Porque no santo dos santos não dá para aparecer. Oh glória. Oh glória. Lá Deus só pode se revelar se a fumaça te esconder. Ou seja, quanto mais você se aprofunda em Deus, lá no fundo, Ezequiel agora tem que mergulhar. E quando ele mergulha, ninguém mais vê ele. Deus está nos chamando a nos diminuir para que Cristo cresça, para a gente desaparecer na fumaça. O sacerdote entrava lá dentro com todo o temor, e as campainhas penduradas fazendo barulho, porque se ele viesse a óbito, ele cairia, e não ouviriam mais o barulho das campainhas. Então os sacerdotes não podiam entrar lá, porque só entrava lá por sorteio. Então eles puxavam a corda e tiravam ele para fora. Enquanto eles estavam lá dentro fazendo barulho, era sinal que eles estavam vivos. É outra coisa que os crentes tradicionais nunca vão entender. Por que a gente gosta de fazer barulho, de glória a Deus e aleluia? Quantos já não me criticaram dizendo: para que pregar gritando? Deus não é surdo. Para que orar gritando? O povo de Israel clamava. O povo de Israel tocava buzina em Sião. Aleluia. O povo de Israel quebrava cântaros, tinham tochas em suas mãos e tocavam buzinas, e os inimigos eram devastados. O povo de Israel louvava, aleluias, aleluia. Lembra de Jaziel, Josafá, nessa peleja tu não vai ter que pelejar, aleluia. Então eles só louvaram e Deus deu vitória, aleluias. Infelizmente tem muita gente que não gosta porque o crente barulha, porque o crente grita, mas quando a trombeta toca ele vai dizer: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Glória. Lá dentro do Santo dos Santos estava o pote do maná, que simbolizava a providência. Quando você entra no Santo dos Santos, a providência chega. Tem gente que até sabe o que é orar. Tem gente que até sabe o que é ler a Bíblia, sabe o que é crente, mas nunca conseguiu entrar no Santo dos Santos. Quando você começa a orar e você entra em guerra de oração, é difícil. Tem momento que é 1 a 2 horas para o céu destravar. Só que depois que destrava, você entra em espírito. E ali você entra em um nível de entrar no Santo dos Santos. E quando você entra no Santo dos Santos, você consegue alcançar a resposta da oração, a providência de Deus. O pote do maná ali representava a providência de Deus. Eu lembro um dia que eu acordei de manhã, novo convertido. Hoje a minha irmã serve ao Senhor, mas minha irmã não era crente. E eu acordei de manhã, minha vida era ir para a igreja. E minha irmã olhou assim e disse: olha, Gabriel, acabou o gás, não tem comida para a gente comer. Tu não é crente? Cadê o teu Deus? Isso era aproximadamente 8 horas da manhã. Subiu uma ira santa assim dentro de mim, sabe? E a ira, quando ela vem, use para o bem. Não deixe o inimigo tomar de conta, não. Eu olhei para ela assim, eu estava cheio de Deus, tinha passado a madrugada orando. Eu falei: quantas horas? Ela disse: 8 horas. Eu disse: antes das 10 horas da manhã,
tem gás e tem comida aqui nessa casa. Ela olhou para mim e disse, duvido. Aí eu entrei para dentro do quarto e dobrei o joelho. Eu falei, Deus, eu não ando afrontando ninguém aqui dentro de casa, mas eu também não posso aceitar afrontas. Eu liberei uma palavra profética dentro do meu lar. E eu comecei a orar, e aquele dia eu entrei no Santo dos Santos. Oh glória! Daqui a pouco parou um caminhão de um supermercado chamado Tatico, lá na porta da minha casa, no corredor que tinha lá onde eu morava. E começaram a dizer, o irmão Gabriel mora aí? E minha mãe me chamou, Gabriel, estão te chamando. Eu cheguei lá, você que é o irmão Gabriel? Eu disse, sou. Pois é, pega aqui, onde é que eu deixo essas compras aqui? Eu falei, que compra? Não, tem compra aqui para você. Eu falei, mas eu não fiz compra nenhuma. Mas você é o irmão Gabriel? Eu disse, sou. Então é aqui mesmo, rapaz. Aí eu olhei assim, então desça. E eles desceram as compras, e minha irmã foi olhando aquilo. Eram umas 9h da manhã. Quando deu 9h30, uma irmã minha que não morava com a gente, chegou lá, mãe, vim tomar café. Ela disse, vixe, vem no lugar errado, minha filha. Estamos sem gás. Ela disse, pois mande buscar o gás. Aí foi lá e buscou o gás. Eu saí de dentro do quarto, quando o gás chegou, dizendo, que horas são? Já deu 10? Já deu 10? Minha irmã, que estava atribulada 2 horas antes, olhou e disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ei, eu não sei o que você está necessitando. Nós vimos a irmã aqui dar um testemunho de que, aleluia, o pagamento para o filho dela ficou mais de 100 mil. Ela não tinha de onde tirar, mas de onde surgiu? Ela entrou no Santo dos Santos e a providência veio. Eu vou liberar uma palavra nessa madrugada. A providência vai chegar e o nome do Senhor será glorificado. Agora o melhor de tudo, e aqui eu encerro. Lá no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, além de estar a presença do próprio Deus, né? Ou seja, é a intimidade máxima com Deus, tinha as tábuas da lei, a palavra de Deus escrita pelo dedo do próprio Deus. Quando você consegue entrar no Santo dos Santos, você alcança de Deus a palavra. Aleluias. Eu fico vendo gente reclamando, eu oro e Deus não me ouve. Continue orando. Deus te ouve sim. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. E se Deus me ouve, por que é que a história não muda? Porque o negócio não é você orar até Deus te ouvir, é você orar até você ouvir Deus. Aleluia, porque Deus te ouvir não vai mudar a tua história, mas você ouvir Deus vai. Aleluia. Lembra daquele homem? Mestre, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra tua e o meu criado será sarado. Aleluia. Lembra de Pedro? Pescamos a noite toda e nada pegamos, mas por tua palavra lançaremos a rede. Aleluia. Pedro não quer ir com eles não? Para onde irei eu? Se só as tuas palavras são de vida eterna. É a palavra de Deus que muda a história. É a palavra de Deus liberada. Então quando você entra no Santo dos Santos, a palavra do céu que você precisa é liberada e a história muda nessa noite. Tem uma palavra de Deus sendo liberada a teu respeito. Quem acredita, adore a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória. Feche os seus olhos. Oremos, Deus. Pai, estamos cansados da superfície, Deus. Pai, o tempo passou, a igreja esfriou, os sinais começaram a desaparecer, a labracantio ia. Isso significa que raramente alguém tem conseguido entrar no Santo dos Santos, porque lá no Santo dos Santos o ministério floresce. Pai, nós te pedimos, papai,
Nos ajuda a ter desejo, vontade de passar do alpendre, de passar das águas no tornozelo, de passar das águas no joelho, de passar do ato, de passar, papai, do revestimento de poder nas águas nos lombos, de passar do lugar santo para o santo dos santos. Papai, coloca um desejo no coração de alguém aqui de orar. Pai, Deus, a tua palavra diz: sem mim nada podereis fazer, Deus. De nós mesmos não conseguimos, mas o Senhor consegue. Coloca em mim o desejo, coloca em alguém o desejo. Pai, visita alguém pelas madrugadas e dá uma revelação extraordinária. Visita alguém, Pai, por esses dias e faz um ministério dele ser esplêndido. Ah, mas eu moro numa cidadezinha pequenininha. Aleluia, não use isso como desculpa.